Seja muito bem-vindo, Fábio, ao Congr Digital. É um prazer muito grande estar recebendo você aqui conosco. Nós que estamos, de alguma forma ou outra, né, tentando reinventar aí as nossas operações, e o Congr Digital ele tem muito desse objetivo, né, da gente poder quebrar paradigmas de que a gente não pode levar ou consumir bons conteúdos sem sair de casa, né? Então essa trilha de comunicação tem sido muito bem vista pelos congressistas e antecipadamente eu quero agradecer aí a sua participação, viu? Obrigado, Tatiane, pelo convite. Acho, como você disse, esse momento faz uma reflexão da questão do virtual, e acho que a gente não pode parar e, ao mesmo tempo, a gente tem que se adaptar. Pelo menos a tecnologia, nesse aspecto, está nos ajudando bastante, né? Obrigado pelo convite. Bom, Fábio, para a gente poder começar, se apresente para o pessoal, se apresente para os congressistas, por favor, para que eles possam te conhecer um pouquinho melhor. Eu sou o Fábio de Renzo. Atualmente, na verdade, há 7 anos, eu lidero a agência de comunicação Novembro 4, que é uma agência que trabalha com comunicação interna e endomarketing, aqui em São Paulo, né, na ABC Paulista. Eu, particularmente, tenho mais de 25 anos de trabalho nessa área. Trabalhei na Ford, em São Bernardo, trabalhei na Peugeot Citroën, no Rio de Janeiro, trabalhei um período no interior de São Paulo, na Terreosa, Açúcar Guarani, São José do Rio Preto, e depois eu trabalhei na TAM, linhas aéreas também, como gerente de comunicação interna. E há 7 anos a gente lidera a agência olhando isso, né, olhando esses desafios, oportunidades com nossos clientes hoje, no caso, para melhorar a comunicação interna, o endomarketing desse pessoal todo, entendeu? Legal. E, Fábio, o que tem sido a prioridade, né, quando a gente fala desse momento de complexidade, o que tem sido a prioridade da comunicação para as empresas neste momento? Então, eu acho assim, no primeiro momento, sendo bem honesto, a primeira semana foi uma semana meio congelante, assim, todo mundo meio que congelou, deixa eu ver o que vai acontecer. E aí começou a primeira reação foi a reação falando em comunicação interna, né? Foi a reação da questão de mostrar o Covid, as preocupações, a questão do ambiente, esse tipo de coisa. Passado as 2 primeiras semanas, a gente está trabalhando agora em comunicação interna mais voltado a mensagens para os colaboradores, né? Comunicação, trazendo um pouco mais de significado, um pouco mais na medida do possível, um pouco mais de leveza para os funcionários. Eu acho que essa é a grande preocupação. Estava agora acabando um trabalho para um cliente, a gente está falando do Dia do Trabalho, do Dia da Mulher, nesse cenário diferente, né? A gente sempre trabalhou com endomarketing, fazendo eventos, fazendo ações presenciais, e agora a gente tem que fazer online. Fizemos isso na Páscoa, mas a mensagem principal eu acho que é leveza. Como é que a gente leva isso, como é que a gente entrega isso para os funcionários, mas na medida do possível com um pouco mais de leveza. Entendo que esse é o cenário que as empresas hoje estão pedindo, e não só pedindo, como a gente também está oferecendo isso para eles, né? Como é que a gente traz um pouco mais de significado para as pessoas. Eu sempre digo que a gente não está trabalhando em home office, a gente está confinado trabalhando em casa, que é um pouco diferente. É diferente. Né? Quando a gente trabalha em home office, você trabalha, faz o seu trabalho, mas você vai almoçar fora, você volta, né, você eventualmente vai fazer alguma atividade, fala com as pessoas. Aqui não, a gente está em casa, imagino que vocês também estão aí, todo mundo, a maioria, enfim, aqueles que podem, a gente está em casa, então é diferente, a gente está confinado, né? Então tem várias questões aí das famílias, né, filhos, esse tipo de coisa. Então, acho que se a gente, como comunicação, puder levar mais leveza, um pouco mais significado para as pessoas, eu acho que esse é um papel nosso de comunicação, do comunicador nesse momento. Perfeito. A gente vai falar um pouco, né, nesse bate-papo a respeito de endomarketing, né, de como a gente constrói, então, essa comunicação de uma forma mais fluida, essa comunicação interna, né, Fábio? Para a gente poder começar a conversar sobre isso, o que significa, né, a comunicação interna? De uma forma geral, mais didática, comunicação interna é quando você cria canais, cria um formato, enfim, ou com uma equipe própria ou
ou contratado, normalmente próximo de RH, normalmente comunicação interna está dentro de RH, é para que você trabalhe maior a transparência, as informações para os seus colaboradores. E aí você tem vários níveis, né, digamos assim, de empresas com comunicação interna. Você tem aquela questão básica, que eu mesmo fiz muito tempo, que é a questão de você falar de horário de trabalho, falar de questões de segurança, de saúde, jornada, feriado, cardápio da semana, aniversariantes do mês. Então, isso é aquele básico da comunicação das empresas, que você trabalha um pouco essa coisa da transparência. E aí você vai, obviamente, evoluindo com materiais mais elaborados, com a questão da missão da empresa, dos valores, a palavra do presidente, eventualmente fazer uma área de, por exemplo, de vendas, quer fazer uma ação interna, o próprio RH, né, que eu sempre digo, né, o RH sempre é o cliente, normalmente o cliente interno, que sempre demanda mais informações, trabalha com benefícios, quando a gente fala em engajamento das pessoas, né, como é que a gente engaja? Tem que o plano médico, tem a questão um novo benefício. Então, comunicação interna, de uma maneira simples, é isso, é comunicar as pessoas, envolver as pessoas, dar clareza para as pessoas dos processos que a empresa faz com os seus colaboradores. Perfeito. E essa transição, né, dessa comunicação interna, que antes talvez fosse só processual, para hoje, né, neste cenário, estar estabelecendo diálogos, como que essa transição tem acontecido? São só as empresas grandes que têm se preocupado com isso? O que você tem visto, Fábio? Eu acho assim, talvez o movimento inicia pelas empresas grandes, até porque elas têm mais estrutura, têm mais gente para falar, mas assim, de verdade, essa questão que você falou bem, acho que a questão do diálogo é uma coisa hoje fundamental. Aquilo que alguns anos atrás, eu sempre digo isso, né? Vai trabalhar aí, depois se der tempo a gente conversa, né? Basicamente assim que as empresas faziam. Hoje não, é preciso entender, a gente não pode esquecer que a gente tem cada vez mais comportamento das pessoas que precisam entender o significado. Nem todo mundo trabalha só por trabalhar, ele precisa ter o significado, por que eu estou fazendo aqui. Então a comunicação, ela passa um pouco por esse movimento. Eu sempre acho, Tati, que comunicação tem muito a ver com comportamento. Então assim, o comportamento hoje das pessoas, no modo geral, elas não querem só trabalhar, elas querem saber qual é o propósito da empresa, né? Eu preciso entender o propósito daquela empresa, o que ela faz, o que ela não faz. Isso, obviamente, não é 100% das pessoas, tem uma série de questões, mas basicamente é isso. Então, o diálogo, ele começa a ganhar relevância nesse momento. Você é minha chefe? Por que a gente está fazendo isso? O que tem a ver com isso? Qual é essa campanha? O que isso vai significar? E outra coisa, né? As redes sociais, elas, já há algum tempo, elas aproximaram muito. A gente não fala mais de comunicação interna e comunicação externa, né? Então, assim, aquilo que eu posto hoje, aquilo que eu escrevo hoje na minha rede pessoal, Fábio, falando da empresa que eu trabalho, por exemplo, nas empresas que eu trabalhei, ela está aberta a todo mundo, tanto um elogio quanto uma crítica. Então, assim, se você não tem esse diálogo com o seu colaborador, se ele não entende isso, que dentro da empresa há um espaço, ele vai, inevitavelmente, explorar esse tipo de coisa externamente, né? Então, eu tenho uma frase que eu acho muito bacana, né? O ser humano não sabe lidar bem com o silêncio, né? Então, a gente precisa da conversa, precisa entender as coisas. E aí, se você não faz isso, hoje, se você não comunica com o seu funcionário, não explica as coisas, ele vai na rede social comentar as coisas, escrever, e de novo, coisas boas ou coisas ruins da empresa. Então, trazer isso para dentro da empresa é importante, a conversa, o diálogo. E aí, quando você me perguntou, começa pelas empresas grandes, mas eu já vejo hoje muitas empresas médias, muitas empresas um pouco menores, olhando um pouco isso também. Obviamente não com uma estrutura grande, né? Mas com um profissional, com uma agência, com um consultor. Então tem muito a ver com isso, sim. Aquela coisa só do trabalhar já acabou. Preciso trabalhar, mas eu preciso entender, preciso dar significado para as pessoas. Perfeito, muito bom. E qual é o grande desafio de estabelecer esse diálogo através de um processo de comunicação corporativa, né? Não um diálogo do dia a dia, né? Porque acaba sendo um pouco diferente, né, Fábio?
Eu acho que o desafio aí está muito ligado à liderança, né? Porque quando a gente fala em empresa, a empresa quem são? São as pessoas, né? Enfim, tem os congressistas que estão ouvindo a gente, tem as pessoas, assim, falar, empresa X, são as pessoas. Aquela empresa é boa ou ela é ruim, ela fala pouco ou ela fala muito, são as pessoas, são os líderes normalmente. Então, assim, eu acho que o desafio aí é trabalhar a liderança, e digo liderança não necessariamente só liderança de hierarquia, mas eu digo a liderança média, quem tem fábrica, o pessoal de chão de fábrica ali, os operadores, o pessoal do administrativo. Essa conversa, ela tem muito a ver com a liderança. Preparar a liderança, entender, eu sempre digo o seguinte, Tati, comunicação interna, estamos no estágio parecido com o que o RH teve alguns anos atrás, e acho que você já deve ter ouvido essa frase, o pessoal já ouviu, que quem demite, quem admite, quem promove não é RH, não é assim? É o líder, né? O RH dá subsídios para fazer isso. Esse é o conceito, certo? Perfeito. Comunicação é mais ou menos parecido com isso. Comunicação cria o meio, cria a ferramenta, cria lá o quadro de aviso, a intranet, o mural, a campanha de comunicação, mas quem engaja o cara, quem motiva a pessoa, quem leva a pessoa para tomar algumas mudanças ou não, é a liderança. Então, o papel do comunicador aí, junto com esse líder, é mostrar para que esse líder seja o que a gente chama de um líder comunicador. É óbvio que ele não vai fazer o papel da comunicação, não é ele que vai ficar mandando e-mail, não é ele que vai fazer o quadro de aviso, não é isso. Mas o tom de engajamento das pessoas dentro da sua empresa, eu acredito muito mais no líder do que no próprio comunicador. O comunicador ali é uma terceira pessoa, um agente para proporcionar ferramentas, não necessariamente proporcionar engajamento. Então, o maior desafio que eu acho, que eu vejo nas empresas, todas as empresas que a gente atende, que eu já atendi, é a liderança, tanto positiva no sentido de apoiar você, como negativo no sentido de não apoiar nesses diálogos, entendeu? Perfeito. E quando a gente fala dessa comunicação, que geralmente parte, né, dessa liderança, quer dizer que é importante a liderança ser preparada para esses diálogos, né, Fábio? Porque às vezes a gente também coloca tanta responsabilidade no líder, né? Eu tenho visto muito isso. O líder isso, o líder aquilo, o líder engaja, ele motiva, ele dá... Mas assim, será que ele sabe, né? Será que ele está preparado para tudo isso? Eu acho que essa comunicação, esse diálogo, é importante essa preparação por parte da liderança. Para a empresa oferecer isso para suas lideranças, né? Fundamental. O que eu digo nesse caso, não é que comunicação é mais uma atividade sua. Uhum. Comunicação faz parte do seu dia a dia de liderança. Quando você traz o treinamento, a capacitação do líder, o que a gente fala, o que a gente vê, é que ele aproveite as oportunidades que ele tem. Ele não precisa criar uma reunião de comunicação, por exemplo, entendeu? Ele não precisa criar um evento de comunicação. Ele já faz isso no dia a dia do trabalho dele. Uma avaliação de desempenho, por exemplo, uma reunião de objetivos dele com a equipe, uma conversa, uma reunião de café, isso já acontece. O que a gente traz é como é que ele potencializa essa reunião, essa conversa para a comunicação. E tem uma outra coisa que é fundamental, do líder quando enfim, está treinado, ele precisa de verdade ouvir as pessoas. Também a gente fala muito isso, mas isso nem sempre é bem colocado. Uma coisa é eu falar aqui, ficar contando o que eu acho, outra coisa é a gente ouvir as pessoas, né, praticar de verdade a empatia. Então eu acho sim, você tem toda a razão. Eu também tenho essa questão, me preocupa um pouco, tudo é o líder. Eu acho que o líder precisa ser capacitado, precisa talvez definir algumas funções melhor, mas a questão da comunicação, na minha opinião, não é mais uma atividade, é só o jeito que ele lida com isso, como é que ele trabalha com isso, como é que ele potencializa as conversas, os diálogos com os seus colaboradores, entendeu? Uhum. Perfeito. Como que você, né, como que você tem preparado essas lideranças, que tipo de estratégias vocês têm utilizado
para poder estabelecer esses diálogos, né? Vamos, de repente, agora para algumas dicas, Fábio, mais práticas para quem, né, para os nossos congressistas que estão nos assistindo, para eles poderem compreender se eles estão no caminho, se eles estão próximos, né, ou se de repente eles precisam revisar a rota deles aí. Eu vou dar um exemplo de um cliente que eu estou trabalhando já há algum tempo no Espírito Santo. A gente vem fazendo já preparando a liderança. Eu acho assim, o treinamento basicamente enfim, a conversa basicamente ele dá uma introdução justamente sobre isso. O comportamento das pessoas mudou. Acho que é importante entender isso. De novo, a gente está falando em comportamento. Eu não estou falando da empresa A, da empresa B. Estou falando da sociedade como um todo. Então, eu acho que é importante você como líder entender. Você pode não gostar ou não querer. Eu não uso o Facebook, eu não uso a rede social. Ok, é um direito seu. Mas entenda que o nosso modelo mental hoje, o modelo mental da maioria da população hoje está conectada, é digital. E mais importante, você compartilha as coisas. Se a gente perceber hoje, esse é um ponto que eu acho fundamental. Por que a televisão, ao modo geral, está perdendo audiência? Porque a televisão, eu preciso ficar parada na frente da televisão no horário que eles estabeleceram e eu não consigo compartilhar com a televisão com aquele programa. Recentemente eles estão até fazendo, tem alguns programas até que você pode mandar lá um Twitter, alguma coisa assim, mas basicamente você não tem. Quando a rede social ela entra, o que ela fornece para o nosso modelo mental? Eu posso me conectar. Então eu estou aqui no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, eu mando alguma coisa, a pessoa responde, então eu crio uma interação. Mesmo que eu não queira falar nada, mas eu sei que ali tem uma oportunidade. O que as empresas sempre fizeram em comunicação interna ao longo dos anos, e eu fiz parte disso. A gente colocava um quadro de aviso, uma informação, e não via ninguém, né? Vai lá ligar para um telefone X. Então, assim, acho que esse é o primeiro momento que as pessoas mudaram. Então, é importante os líderes entenderem, o pessoal, os congressistas entenderem que todos nós queremos ser, sim, ouvidos, queremos ser respeitados, queremos ser reconhecidos. Acho que esse é o primeiro ponto que independe da empresa que você trabalha. Mas, Fábio, aqui na fábrica não tem ninguém com celular. Pode ser que ele não está com o celular na fábrica naquele momento, mas com certeza na hora que ele pega o ônibus, na hora que vai para casa, né, ele vai se conectar. Então o modelo mental dele é diferente. O modelo mental de conversas mais curtas, né, de diálogos, de vídeos, isso é outra coisa fundamental em comunicação. Eu sempre trabalhei com textos grandes e tal, isso também está perdendo, porque as pessoas são muito visuais. Então essa é uma dica importante. A segunda dica de entender esse cenário de novo, as pessoas querem ser ouvidas, elas querem ser reconhecidas. Então você precisa, sim, criar dentro da sua equipe canais para ouvir as pessoas. E, de novo, eu não preciso fazer um novo evento. Você já tem o café da manhã, você já tem uma reunião de metas, de objetivos. O que eu faço concreto nessa empresa que eu te falei do Espírito Santo. A gente tem lá uns 3 ou 4 slides que a gente disponibiliza para todos os líderes e na hora que ele vai fazer a apresentação do resultado dele, da empresa como um todo, naquele mês, e do resultado dele, ele tem sim uma obrigação, entre aspas, de 3 ou 4 slides falar sobre comunicação, mas não comunicação como área, tá? Comunicação como as pessoas entenderam, como está o clima da empresa. Então esse é o papel que talvez no passado eu tinha que ficar fazendo com você, com outro, ele faz em grupos menores e, de novo, trazendo mais credibilidade. Então, por exemplo, a gente chama lá chama matéria-prima, que é um conceito, né, de ter a matéria-prima da informação. Então a gente faz um resumo mensal com os resultados da empresa, com os objetivos, com tudo que está acontecendo. Aí vem o resultado da área dele, e aí tem lá finanças, compras, produção, RH, e esse líder ele tem no final 3 ou 4 slides para falar sobre comunicação, sobre o que as pessoas estão entendendo, as dificuldades. Tem uma coisa fundamental, Tatiane, que eu vejo, assim, óbvio, não é óbvio. Comunicação tem um papel importante, o comunicador, de estabelecer que não é óbvio para todo mundo, que é óbvio para você não é óbvio para mim, né? Então, assim, então esse é o papel nosso. E aí, passado normalmente, como tem muita gente, normalmente dá uma semana para eles fazerem as reuniões departamentais. E em seguida, aí sim a gente colhe esse material, as respostas, e isso vira matéria-prima, por isso chama matéria-prima, isso vira matéria-prima de comunicação para as outras publicações, entendeu? Perfeito. Então, na verdade, a gente já tem isso dentro da organização, só não tem isso estruturado, né, Fábio?
Sem dúvida, sem dúvida. O interessante, tá, assim, várias empresas que eu vou atender, que a gente vai conversando e tal, exatamente isso. A gente não está criando muitas coisas novas. É claro que às vezes você cria lá uma chamada, cria um template diferente, cria uma mensagem diferente, muda, traz um pouco a narrativa um pouco diferente, o texto e tal. Isso são detalhes. Mas a maioria das conversas você não precisa criar nada novo. Eu sempre digo isso para todo mundo. Quando o cara já olha assim, puta, tem que fazer uma nova reunião. Não, você não precisa fazer nenhuma nova reunião. Aproveita a sua reunião, aproveita a sua conversa e traz esses elementos, né, digamos assim, aumente o seu checklist de coisas relacionadas à comunicação, entendeu? Perfeito. Para o RH, geralmente, né, como você disse, o endomarketing quase sempre fica junto da cadeira da diretoria de recursos humanos, né? Para o RH, ele não tem ainda, né, uma estrutura de endomarketing preparada. O que o RH, quais seriam os primeiros passos para o RH poder estruturar esse setor, né, essas responsabilidades internamente? Vamos pensar numa empresa média, numa empresa pequena, que tem um RH que concentra várias atividades, ele vai precisar ter mais uma atividade, né? Como que ele, RH, poderia ser aí o porta-voz desse setor? Essa pergunta é bem interessante. Para você ter uma ideia, acho que 90% das empresas que eu atendo, que eu já atendi, 90% vieram via solicitação de RH, né? Porque eu sempre trabalhei junto com o RH, trabalhei em imprensa, trabalhei em marketing, mas basicamente o RH sempre foi a área matriz aí de comunicação interna e endomarketing. Eu acho que assim, por que aí talvez seja como que eu posso dizer, a mola propulsora do RH é trazer essa primeira sentimento de conexão das pessoas, né? Comunicação interna, e eu sempre digo, o RH tem uma matéria-prima muito boa, que é a questão dos benefícios, a questão dos treinamentos, da capacitação. Então, assim, o RH precisa, no bom sentido, potencializar o que ele já faz, né? Potencializar esse tipo de coisa. Então, mas Fábio, eu não preciso de comunicação interna, a gente faz um monte de coisa aqui. Aí quando você vai fazer a pesquisa de clima, por exemplo, na empresa, as pessoas não conseguem conectar tudo que foi feito, todo aquele benefício, toda aquela campanha, todo aquele treinamento, tudo aquilo que foi feito nos últimos meses, anos, não consegue conectar. Porque a narrativa nossa de comunicação de RH não foi bem elaborada nesse aspecto. Eu acho que esse é uma primeira dica para o RH, criar uma narrativa que conecta as coisas. As pessoas gostam, eu gosto, você gosta, de entender as conexões que as histórias estão se juntando. Então, como RH, qual o benefício, qual a regra, quais são as atividades e tal. Então, acho que é a primeira questão. E também fazendo uma maneira muito honesta para o RH, é um benefício para a própria área de RH potencializar o seu trabalho. Muita gente faz enormes trabalhos, né, se dedica muito tempo na organização, então a gente precisa potencializar a comunicação. E, de novo, trazendo o orgulho das pessoas. Como é que eu trago isso? Comunicando, dando clareza, dando informação. Fábio, mas aqui a empresa é muito pequena, a gente não tem muita coisa de imprensa. Começa com coisas básicas, começa com comunicados do dia a dia, as pessoas gostam disso. Tem empresas muito grandes que eu trabalho, que a gente faz para falar de aniversário do mês, de cardápio, jornada de trabalho, sexta-feira é feriado do Dia do Trabalhador. Então, a gente vai começando com essas questões até que as coisas vão se avançando por questões mais estratégicas. Legal. Então, acho que essa é uma sugestão em relação ao RH. O que você acha? E tem ferramentas que você possa sugerir para otimizar ou para facilitar essa comunicação interna dentro das organizações? É sempre a intranet, o e-mail ou não? A gente já migrou aí para algumas plataformas de WhatsApp, de Telegram, redes sociais internas. Que tecnologias que, de repente, estão sendo utilizadas aí para deixar essa comunicação interna mais atrativa, né? Hoje, acho que essa coisa às vezes fala assim, todo mundo sempre comunicou, grudado num painel lá, né? No painel, painel de aviso,
na intranet, né, uma comunicação mais robusta, as pessoas não querem mais esse tipo de receber esse tipo de comunicação, né? Então tem que humanizar. E para humanizar tem as redes aí, um monte de tecnologia envolvida, né? O que você traz assim de sugestões, insights, talvez, que o RH ou o líder ou a empresa como um todo poderia olhar com carinho maior? Eu acho assim, o primeiro aspecto, antes disso, a gente só precisa olhar um pouco a característica da empresa, né, o perfil da empresa. Quando você traz o digital, que a gente fala daqui a pouquinho, você amplia muito isso. Então a gente só precisa entender qual é a maturidade que a empresa está, né, os seus colaboradores, a sua liderança em relação a isso, porque você não tem controle mais. Esse sentimento do controle, você perde, né? Você deve ter visto aí os influencers aí, quando fazem alguma coisa, fala alguma coisa, ele perde, a gente perde total controle. Isso não é negativo, não é isso, é só dar um alento que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Então, quando eu falo em e-mail, quadro de aviso, intranet, é só coisas internas que eu tenho um certo controle disso. Então, isso, para as empresas, digamos assim, um pouco mais reticentes à comunicação, elas se prendem a isso. Mas, sim, a gente está fazendo, por exemplo, nesse momento à distância, nós fizemos alguns vídeos, e você falou na questão visual. A Páscoa, por exemplo, foi o primeiro evento que eu fiz, né, que a gente fez nesse novo formato online. Então, uma empresa que a gente atende, que tem 80 funcionários, que a gente sempre fez uma ação presencial de endomarketing, damos um brinde, uma mensagem, fizemos alguma ação lá de levar alguém, por exemplo, não tem ninguém nesse escritório. Então, a gente teve que fazer uma mensagem da Páscoa online. Não dá para mandar um e-mail para o cara sobre isso, não dá para mandar lá uma foto. Nós fizemos um videozinho bacana, bonitinho, leve, todos os sentidos, leve, não fica muito pesado, mas leve também com mensagem leve, para falar da Páscoa, por exemplo. Do Dia do Trabalho agora, vai ter o Dia das Mães, domingo, Dia das Mães, é a mesma coisa, a gente está preparando vídeos, mensagens leves, uma narrativa leve para as pessoas. Aí como é que faz isso? Basicamente o WhatsApp, para a empresa que a gente consegue controlar isso. Você tem sim YouTube, você tem LinkedIn, você tem Instagram, você tem uma série de questões, você tem o Facebook também. Então, dá para trabalhar várias ferramentas. Eu tenho um cliente que a gente montou um grupo dentro do Facebook, por exemplo, um grupo fechado. Então, ali a gente consegue colocar vídeo, uma mensagem, as pessoas escrevem, as pessoas respondem. Então, é bem bacana. Como ele é fechado, então ninguém que fora do grupo fica entrando. Então, isso é uma coisa legal. E é gratuita também, né? Basicamente gratuita, porque está ali no Facebook. Também não é uma coisa assim, que está, entre aspas, também todo dia, toda hora, então também dá para controlar bem. Então, assim, tem várias ferramentas. Então, eu acho que principalmente o WhatsApp, que todo mundo está conectado. Hoje, as lives, né? As lives hoje estão ganhando cada vez mais espaço, as conversas. Uma das ideias que nós estamos fazendo para o Dia das Mães é que as mães mandem fotos para a gente fazer um videozinho para depois, né? Tipo assim, como é que está sendo o seu Dia das Mães, né? E, infelizmente eu vou ter que estar longe da minha mãe, por exemplo. Acho que uma boa parte também vai estar longe da mãe fisicamente. Então acho que é nesse sentido que dá para trazer uma tecnologia para as pessoas, sim. Não dá, nesse momento não dá para você mandar um e-mail pro cara, né? Mandar um texto grande pro cara para falar sobre esses temas, por exemplo, entendeu? Imagina falar sobre política de qualidade, ISO 9000, né? Então, é um desafio que a gente vai tá aprendendo também. Legal, perfeito. Para a gente poder finalizar, Fábio, quais seriam, né, uma mensagem principal ou um foco que você gostaria de transmitir para os nossos congressistas? Eu acho que, assim, é claro que cada um sabe a dor que está vivendo, tanto no sentido do trabalho pessoal, quanto no sentido das empresas. Eu acho que é um pouco o que eu tive ontem numa outra conversa, e eu acredito muito que o nosso papel hoje de comunicação, de RH, é trazer um pouco de leveza para as pessoas, trazer significado. Tem uma frase que eu acho muito importante, nós estamos obesos de informações, mas estamos passando fome de significado. Então, são coisas diferentes. Então, assim, você está hoje conectado com todo mundo, todas as horas, a gente está recebendo
500 informações, então nós estamos obesos da informação, mas pouco significado. Então, eu acho que nós, como RH, e eu me coloco nesse time, nós, como comunicação, precisamos trazer significado para as pessoas. Então, uma empresa, inclusive aí do interior de São Paulo, está fazendo um trabalho agora para a comunicação deles, quando voltar agora a pandemia, voltar pós-quarentena à fábrica, tem, obviamente, umas mensagens em relação a se cuidar, manter a distância, né, esse tipo de coisa, né, material visual, comunicação visual bastante nesse sentido, lavar as mãos e tal, mas tem por trás disso uma mensagem de leveza, de estamos juntos, vamos juntos superar esse desafio, conta com a gente. Nós também não sabemos, não escrito assim, né, mas por trás disso, nós estamos aprendendo com todo mundo. Então, eu acho que não é chato, não é ruim a gente admitir que a gente não tem todos os canais, todas as respostas. Do modo geral, se a gente pensar, a gente nunca viveu isso. Talvez a Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi o último momento que a sociedade viveu, mundialmente falando, uma crise como essa, né? Então, acho que está todo mundo aprendendo isso. Então, acho que na medida do possível, se você, RH, comunicador, enfim, congressista, puder trazer um pouco de mensagem positiva, um pouco de significado para os seus colaboradores, eu acho fundamental. Eu disse isso ontem também, acredito que nesse momento a gente não precisa, entre aspas, ficar fazendo um monte de gol, ficar atacando. Acho que o momento agora é colocar a bola no chão, olhar as oportunidades, tentar entender o que está acontecendo. A gente sabe que, infelizmente, muitas empresas estão revendo jornada de trabalho, revendo salário, revendo trabalho em casa por mais tempo. Então, se a gente não dá significado para as pessoas, dá um pouco de tranquilidade na medida do possível, acho que vai ser pior, entendeu? Então, acho que tem um papel, toda demanda que chega aqui, toda demanda que cai para a gente, eu paro um pouco, antes de entrar no automático, né? Aquela coisa, vamos fazer o comunicado. Outro dia alguém mandou assim, tem que fazer um comunicado assim, calma, vamos entender, as pessoas estão aonde, estão em casa, porque por um lado, de novo, as pessoas não estão trabalhando em casa, elas estão confinadas em casa, entendeu? Eu não sei se isso faz sentido para você. Sim, acho que a questão que a gente fala muito de home office não é um home office, né? Exatamente, não. É um trabalho que a gente está fazendo o trabalho de casa, mas dentro de um cenário extremamente atípico ao home office, né? Então, é claro que existem N outras coisas envolvidas dentro desse processo, né? As nossas emoções, os nossos medos, as nossas expectativas, as nossas responsabilidades, enfim, tem muita coisa misturada nesse processo todo, né, Fábio? Ontem eu ouvi uma frase assim, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar para ver se eu dou uma descansada um pouco. Trabalhar na empresa, né? Tipo assim, porque na empresa você tem lá os seus momentos que você, enfim, está trabalhando, claro, muito, mas toma um café, conversa com as pessoas, faz uma reunião, dá uma descontraída dentro de casa. E é engraçado que a gente todo mundo deve estar vivendo isso, né? O pessoal, os congressistas, enfim, estamos trabalhando muito agora, estamos trabalhando mais do que trabalhava antes. Porque agora você está focado, é diferente, né? Você não tem esse espaço, você não tem essas oportunidades dessa interação. Eu acho que isso é um desafio novo. E, de novo, bato na tecla, se me permitem, vamos dar um pouco de leveza para as pessoas, um pouco de significado, um pouco de informação que seja mais relevante do que simplesmente ficar falando dos problemas. Perfeito. Bom, Fábio, adorei bater esse bate-papo contigo, né? Falar sobre comunicação realmente é algo muito importante nesse momento. Acho que você conseguiu passar insights, dicas bem bacanas que o congressista pode aplicar no dia a dia da organização dele, no dia a dia da vida dele como um todo. Então, quero reiterar aí meus agradecimentos pela sua participação no nosso congresso. Obrigado novamente pelo convite, estou à disposição, se eventualmente surgirem perguntas, ideias que a gente possa compartilhar. E, de novo, esse trabalho de comunicação, acho que é importante a sua fala, ele não é só para as grandes empresas, é para todo mundo, né? Todo mundo que tem essa preocupação de trazer, na medida do possível, significado para as pessoas, todo mundo, sem dúvida. Claro que tem gente que gasta um pouco mais, investe um pouco mais, mas serve porque quando a gente fala em comunicação, eu estou falando em respeitar o outro. Basicamente é isso, é nosso lema, né? Quando eu trabalho em comunicação, eu estou respeitando o outro. Perfeito.
Muito obrigada, Fábio. Espero que a gente possa se manter conectados, mas que a gente possa se conhecer pessoalmente também, que você possa vir aqui para cá para dar mais dicas ainda para a galera a respeito de comunicação. Muito obrigada, viu? Será um prazer. Obrigado. Um grande abraço a todos. Tchau.